Olá, boa tarde, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Domingo, iniciando uma nova semana, graças a Deus, estamos aqui, né? Firmes e fortes, não desanimamos, cabeça erguida, firmes em Deus, confiante nas promessas, porque Deus não falha, amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. É uma história muito longa que está lá no livro de Gênesis. Começa no capítulo 37 e vai, se eu não me engano, até o 41. Mas eu vou fazer um resumo, mas de coração. A minha oração é que você seja abençoado. Que o Senhor fale com você. Não eu não tenho nada para falar, mas o Senhor tem. O Senhor tem para falar para você, para mim, eu creio, em nome de Jesus. E a palavra vai falar de identidade. E quem é você nos dias difíceis? No que você se torna quando os dias não são fáceis? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por este domingo, início de uma nova semana, esperanças renovadas, firmeza na tua palavra, e que hoje, Senhor, nós possamos entender algumas coisas que talvez a gente ainda não tenha entendido, e por não ter entendido, sofremos coisas que nem precisávamos sofrer. Ficamos aflitos, ansiosos, angustiados, perdemos o sono, uns comem demais, outros comem de menos. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco hoje. Eu quero te pedir, Senhor, coloca teu anjo aí do lado de cada um, coloca o teu anjo aqui do meu lado, cobre-nos com o sangue de Cristo, a nós e a nossa casa, a nossa família. Cumpre a tua vontade na nossa vida, meu Pai. Espírito Santo do Senhor, que conhece cada pessoa, cada situação, que sonda os nossos corações, visita cada um nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar um pouco da história de José. José era o penúltimo filho de Jacó. Eram em 12. E José, a Bíblia fala, nós vamos ler alguns textos, que ele era amado pelo pai dele. E por causa desse amor, não que o pai não amasse os outros filhos, mas ele amava demais José. Os outros irmãos começaram a ter inveja dele. E a partir daí, ele passou e enfrentou vários desafios. Então, havia uma oposição contra a vida de José. Havia na família dele, nos irmãos, uma resistência contra a pessoa dele, por causa desse amor. E a partir daí ele passou por diversas situações, desafios. A história de José é tremenda, eu quero que você leia ela na íntegra. José tinha 17 anos quando ele teve 2 sonhos. E nos sonhos demonstrava que os irmãos e os pais iriam se inclinar para ele. Ou seja, nos sonhos ele estaria em uma posição de destaque muito grande, que nem ele imaginava qual seria, nem os pais, muito menos os irmãos. E aí os irmãos tiveram mais inveja dele ainda. Mas o que nós precisamos entender é que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, e a gente declara que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, Ele começa a trabalhar no nosso caráter, até mesmo na nossa personalidade. Por isso, Ele cria em nós uma identidade conforme a de Jesus Cristo. E qual que é o trabalho do mal? É que você esqueça dessa identidade.
é que quando você estiver em uma luta, em um desafio, em uma situação difícil, você esqueça quem você é em Jesus Cristo. E abandone o barco. E faça coisas erradas. E passe em cima dos princípios espirituais que nós aprendemos na Bíblia. É isso que Satanás faz. E José, ele teve tantos desafios, mas tanto desafio. Então nós vamos começar. Em primeiro lugar, por ser amado do seu pai. E Jacó, que era o pai de José e dos demais irmãos dele, não escondia o amor dele por José. A Bíblia fala que ele deu uma roupa especial para José. E quando os irmãos viram aquilo, ficaram morrendo de inveja. Ao invés de querer o bem do irmão e se alegrar com o irmão, eles tiveram inveja. Então, a partir do momento que você sente que você é amado de Deus, que você entende que Deus te ama, a despeito da situação, a despeito do momento que você possa estar vivendo, com certeza haverão desafios. Com certeza Satanás vai enviar os seus, aqueles que trabalham para ele, para te desanimar, para você desistir, para você acreditar que Deus não se importa com você, que é uma grande mentira do diabo. Então, nós somos amados. Então hoje é um dia de você jogar fora, jogue fora, de dentro de você, toda a rejeição, todas as vezes que te maltrataram, te desprezaram, não te valorizaram, joga fora. Tira da tua vida isso, porque é uma mentira. Não deixa isso tomar conta do teu espírito, sabe por quê? Porque se isso tomar conta do nosso espírito, você vai viver segundo isso. Você vai viver, vai reagir, vai sentir segundo essa mentira. E não a verdade de que você é amado de Deus. Amém? Gênesis 37:3 diz assim: ora, Israel, que é Jacó, é a mesma pessoa, Deus mudou o nome de Jacó e colocou Israel, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Sabe quando a pessoa está bem velha e tem um filho? Pois é. E fez-lhe uma túnica, um casaco de mangas compridas, maravilhoso. Quando os irmãos de José viram isso, como eu já disse, houve um ciúmes, uma inveja, uma raiva, um ódio. E a Bíblia fala que a partir daquele momento eles já não falavam normalmente com José. Toda vez que falava com José era rispidamente. José tinha 17 anos aqui. Ele era um jovem. E a Bíblia fala que ele andava com os irmãos, sempre estava com os irmãos mais velhos. Mas a partir daquele momento, os irmãos já não queriam mais estar com ele. Então todas as vezes que realmente a gente sente esse amor de Deus, a gente entende que a gente é amado, a nossa postura muda, a nossa maneira de falar muda. Porque se tem uma coisa que quebra um ser humano, é ele sentir que não é amado, que não é querido, que não é valorizado. Isso é assim algo que derruba um ser humano. Mas na contrapartida, quando ele se sente amado, querido, nossa, ele tem outra maneira de viver. E José era amado. E todas as vezes que você tem esse entendimento do amor de Deus na tua vida, porque lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não está condenado,
mas tenha a vida eterna. Quando eu entendo isso, irmão, irmã, amigo, querido, nada te derruba. Nada vai te derrubar. Porque todos os dias você se levanta nessa esperança e nessa certeza. E José continua a viver a vida dele. Mas olha o que aconteceu. Em segundo lugar, quando a gente tem essa coisa, esse amor de Deus, a gente vai enfrentar oposição, rejeição, dificuldades. Satanás, ele vai levantar as pessoas para falar assim: oh, mas você não é de Deus? Oh, mas você não vai na igreja? Ah, mas você não fala de Jesus Cristo? Como é que você está nessa luta? Como é que você está passando esse desafio? Então, quando a gente é amado de Deus e entende isso no nosso espírito, haverá resistência no presente e no futuro. Vai acontecer resistências. E foi o que aconteceu com ele. Gênesis 37:4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mas a que todos os outros filhos odiaram-no. Gente, não é que ficaram irritados, não é que ficaram assim, ah, que menino chato, que menino isso. Não, não. A Bíblia fala que odiaram. Olha a inveja. A inveja é terrível. E já não lhe podiam falar pacificamente. Já não havia papo entre eles. Então, em 1 Pedro 5:8 fala assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aprenda a lidar com a oposição. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai torcer para o teu bem. Fecha a tua boca. Não fala da tua vida para qualquer pessoa. E também, em contrapartida, não queira saber da vida das pessoas. Nesse sentido, sabe? De querer saber, fofocar e tudo você sabe. Para com isso. Cuida da tua vida. Cuida da tua família. Tenha um foco. Se preocupe sim com as pessoas quando for necessário, mas tirando isso, não queira saber nada da vida das pessoas. Se comprou, se vendeu, se tá, se não tá, se fez, se não fez. Cuida de você. Você tem que aprender a resistir, porque haverá situações de oposição, como houve na vida de José. Ele não fez nada. E todos os irmãos, diz a Bíblia, que odiaram ele. Tirando Benjamim, que era irmão da mesma mãe e era o mais novo. E a partir daí a vida dele girou de ponta cabeça. Mas em nenhum momento ele esqueceu que ele era amado de Deus. Então muitas vezes a nossa vida ela muda. Você sempre teve empregado e agora você não está. Você sempre teve um automóvel, agora você não tem. Você sempre teve uma saúde plena e agora você não tem. Ou você sempre teve certos amigos e agora você não tem. Então você tem que aprender a lidar com as situações. Isso tudo é passageiro. Erga a tua cabeça. Você é amado de Deus e nada na minha vida e na tua vai acontecer sem a permissão do Senhor. Havia um propósito na vida de José. Que não era só para ele não, era para toda a nação de Israel. Lembra do sonho? Em que os pais, os irmãos se inclinavam para ele? Então havia um propósito. Ele não sabia, ele não tinha dimensão do que Deus ia fazer com ele. E nem eu, e nem você tem a dimensão de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, aprenda a lidar com a resistência. Não vai sair correndo quando você vê uma resistência, uma oposição, ou quando alguém fala uma coisa que te entristece, ou quando alguém te despreza, ou te menospreza, ou fala mal de você, em nome de Jesus.
Isso não pode te parar. Você é amado de Deus. Em terceiro lugar, suporte a perseguição de cabeça erguida. Não esqueça do propósito de Deus na tua vida. O diabo, ele trabalha o tempo todo para a gente esquecer de quem a gente é em Jesus, do lugar que Jesus nos tirou, da vida que a gente tinha antes de Jesus. E o diabo trabalha o tempo todo nisso, para você começar a se sentir fraco, para você desanimar, para você já não querer mais sair da cama, não fazer mais as suas tarefas, dar um monte de desculpas, em nome de Jesus. Você é amado? Erga a tua cabeça. Lembra que tem um propósito, que existe um porquê. Lá em Gênesis 37, de 5 a 10, é o do sonho, né? Perdão. José teve um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Eu atava feixes no campo, né, aqueles feixes que eles amarram, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Esse foi o primeiro sonho. Depois ele teve o sonho das estrelas, do sol e da lua. Então, irmãos, Deus começou a falar para ele o que ele ia fazer, mas ele não tinha o entendimento. Mas só dele contar o sonho já houve uma resistência terrível. E olha, no 18, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. A partir daí começaram a querer matar José. Quando a gente tem um sonho, um propósito de Deus na nossa vida, muitas pessoas vão se levantar para falar contra, e vão falar que você é louco, e vão querer até atrapalhar. E no caso de José, planejaram matá-lo. Olha o que o ódio e a inveja faz. Mas Deus estava com ele. E quando ele chegou lá, jogaram ele numa vala, iam matar, mas o irmão mais velho impediu. E depois acabou que venderam ele como escravo. Presta atenção. Venderam o próprio irmão como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Então, José, com 17 anos, enfrentou coisas muito difíceis. E os sonhos de José só se concretizaram quando ele tinha 30 anos e se tornou governador do Egito. 13 anos. Mas em todo o tempo, José não esqueceu que ele era amado de Deus. Não se esqueça disso, porque isso faz toda e total diferença na tua vida. Em quarto lugar, não importa o lugar, a situação, a luta, a perseguição, você continua a ser filho de Deus. Não se esqueça. Lá em Gênesis, no 37, 27, 28, eu vou ler alguns versículos. Os irmãos falando: vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, que era o povo que estava passando lá com uma caravana e ia para o Egito. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Olha a loucura, né? Quer dizer, não vou matar, mas vou vender para ser escravo. Ele foi para ser escravo no Egito. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o tiraram da cisterna, né, da cova que tinham colocado ele, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Porém, os midianitas, quando chegaram lá no Egito, venderam José a Potifar, um homem alto lá, de alto escalão, oficial de Faraó, comandante da guarda. Gênesis 39, 2 a 5.
O Senhor era com José. O Senhor era com José. Você acha que o diabo não tentou jogar na cabeça de José o tempo todo? Cadê o seu Deus? Mas se você é amado de Deus, como é que você parou aqui como escravo? Você era filho de um homem, né, importante, Jacó, com terras, com gado. Lá tinha servos, servas. Você ganhou uma túnica maravilhosa. E olha aqui onde você parou. Sabe aqueles momentos que parece que você foi abandonado de todo mundo? De amigos, de irmãos, de pessoas que você tinha na mais autoestima. E aí por último falta Deus. Aí vem aquele sentimento, puxa, Deus me abandonou. Deus não abandona. Homens e mulheres abandonam. Instituições abandonam. Mas Deus não. Amém? Deus não abandona. E aí olha o que diz a palavra. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era com José. Em toda a história de José, por todos os desafios que ele passou, Deus estava com ele. E a Bíblia deixa isso muito claro. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, o chefe dele, que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. Tudo que José fazia naquela casa dava certo. Ia para frente, multiplicava. E a Bíblia fala por quê? Porque Deus era com ele. Logrou, recebeu José favor perante ele, porque ele viu, ele não era cego a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. Então de um escravo, ele já passou uma pessoa que comandava toda a casa daquele homem, e desde que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor, por causa de José, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Depois, olha, no 21, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu favor perante, aí é a outra parte do carcereiro. E lá ele ficou um tempo. E lá houve um grande desafio, porque a mulher do senhor dele colocou os olhos sobre José. A Bíblia fala que o José era bonito e queria levar José para a cama. Mas a integridade de José era tão grande, o temor dele, a decência, que ele falou para ela, porque várias vezes ela veio em cima dele, ele tinha que fugir dela ou não estar no mesmo lugar que ela estava. E ele falou: o meu senhor, lá o Potifar, colocou tudo nas minhas mãos, eu tomo conta de tudo, e só uma coisa eu não posso fazer, é tocar em você. Então, preste atenção. Talvez José pudesse falar assim: Deus esqueceu de mim, fui vendido como escravo, que adiantou aqueles sonhos que eu tive, olha a vida que eu estou levando, que se dane, ninguém está aqui vendo, não tem ninguém da minha família vendo se eu vou pecar, se eu não vou pecar. Não, vocês podem ter certeza que isso não passou na cabeça dele, porque a Bíblia fala que ele fugiu daquela mulher. E aquela mulher armou uma cilada para ele, ela segurou a roupa e ele largou a blusa que ele estava e saiu correndo. E ela pegou a blusa e inventou aquela mentira. Falou para o marido dela que ele tinha ido agarrar ela e tudo mais. E olha o que aconteceu, ele foi parar na cadeia.
Olha quanta oposição. Mas preste atenção. Tudo que Deus permite nas nossas vidas, por mais difícil que seja, está nos levando para o objetivo que Deus tem para nós. O objetivo de Deus para José era pôr ele lá como governador do Egito. Tudo isso fazia parte. Mas em cada lugar que José passou, ele deixou a marca da excelência. Ele deixou a marca daquele que é amado de Deus. E daquele que não tira os olhos de Deus a despeito da situação. Isso que é maravilhoso quando a gente lê a história de José. José continuou a fazer o seu melhor. Mantenha a sua integridade. Por último, é muito difícil você manter a tua integridade, a tua lealdade a Deus, aos princípios bíblicos, não se vender. O que a gente está vendo aí fora? Na política, no STF, em todos os lugares. Você não encontra, coisa mais difícil é você encontrar um que não se vendeu. Que não vendeu a sua alma ao diabo pelo dinheiro, pelo poder. Não seja assim. Não use de uma desculpa. Ah, porque eu estou assim, então eu vou fazer. Ah, porque também estou nessa luta, que se dane o mundo. Passe pelo deserto com integridade. Não abra mão daquilo que você é, da sua identidade em Cristo Jesus. Você, quando entregou tua vida para Jesus, você recebeu uma nova identidade. Então, mantenha a sua integridade. E assim ele era. Ele fugiu da mulher, ele foi para a cadeia. E olha o que aconteceu em Gênesis 39, de 21 a 23. Queridos, eu selecionei os versículos mais chaves, importantes, porque a história é muito longa. Por isso que a lição de casa para essa semana é você ler, né, a história completa de José. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Deus continuou com José lá na cadeia. E continuou abençoando. E lhe deu favor perante o carcereiro. Então havia um líder lá, que era o carcereiro, e José já caiu nas graças lá do homem, porque o homem viu a postura, o homem viu como ele falava, o homem viu as atitudes, o homem viu a integridade, a decência. José não mudou por causa da luta. José não mudou porque estava passando por um deserto, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, José se tornou o segundo chefe da cadeia. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Não precisava se preocupar, porquanto o Senhor era com José. E tudo que ele fazia dava certo. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda porque eu estou em uma situação de dificuldade. Ou porque eu estou num momento, ou você está num momento de crise. O amor de Deus não muda. Amém? Por todos os lugares que José passou, ele não esqueceu quem era. Ele permaneceu em Deus. E lá na cadeia, houveram dois homens importantes. Um era o copeiro do rei e um era o padeiro do rei. E eles foram lançados na prisão pelo faraó. Eles tiveram cada um sonho. José revelou e o sonho aconteceu. E um deles voltou, que é o copeiro, voltou a ser copeiro do faraó. E José falou assim para ele: não esquece de mim. Quando você estiver lá, fala de mim pro faraó, porque eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada. Mas ele esqueceu. Mas em um determinado dia, faraó teve um sonho. Na verdade, ele sonhou duas vezes.
E ele ficou perturbado e ninguém conseguia decifrar o sonho. E o copeiro lembrou de José. E o copeiro falou e contou toda a história dele. E aí Faraó mandou chamar José. Presta atenção. Em um segundo, José foi tirado daquela cadeia, tomou banho, cortou a barba, colocaram uma roupa nele e ele se apresentou para Faraó. Faraó contou o sonho. José decifrou o sonho, ainda orientou, falou: ó, você faz isso, porque vai acontecer. Haverão 7 anos de abundância, vocês vão colher como vocês nunca colheram, mas depois vai ter 7 anos de fome. Então, vai ter que guardar alimento para viver os 7 anos de fome. E quando ele contou e explicou e falou o que tinha que fazer, o Faraó falou assim: bom, acho que todo mundo aqui concorda que não tem homem mais sábio do que esse para resolver esse nosso problema. Então, abaixo de mim só haverá José. E José se tornou governador. Colocaram uma roupa maravilhosa, um anel de autoridade, colocaram ele em cima de uma carroça, mas é aquela coisa de reis e rainhas, e ele andou pelo Egito e todo mundo teve que respeitar José. E ele salvou toda a sua família. E os seus irmãos, como ele havia sonhado, se inclinaram para ele quando ele era governador do Egito. Então Deus, ele cumpriu. Ele não abandonou. Cada passo de José o levou a enxergar quem ele era em Deus. Quando foi vendido como escravo, na casa de Potifar, na cadeia, até ele chegar a ser governador do Egito. Deus o honrou, Deus o protegeu, Deus o guardou, e Deus fez através dele salvar todo o seu povo, porque todo o povo dele, o pai, os irmãos, as mulheres, os filhos, os netos, o gado que eles tinham, os animais, todos foram levados para o Egito, para um lugar lá separado, se chama Gozém, e eles foram alimentados lá e não morreram, porque se eles tivessem ficado onde eles estavam, eles teriam morrido. Então, querido, querida, olha o que Deus faz. Não abra mão daquilo que você é em Deus. Não mude porque você está passando uma situação difícil. Continua acreditando em Deus. Continua confiando em Deus. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Mantenha-se íntegro. Resista às oposições. E não esqueça que você é amado de Deus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Coloca a tua vida diante de Deus, a sua família. Erga a tua cabeça. Comece a tua semana aí debaixo dessa autoridade. Autoridade no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Tu és Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor cuida de nós. Sempre cuidou, cuida e cuidará. A minha vida e a vida dos meus amados estão nas Tuas mãos. A nossa família está nas Tuas mãos. O nosso futuro Te pertence. O dia de amanhã só o Senhor sabe. Por isso entregamos a nossa vida no Teu altar. A nossa família. Não permita que em algum momento nós possamos abrir mão dos nossos valores espirituais. Do nosso caráter em Cristo. Daquilo que somos. Daquilo que temos aprendido. E daquilo que o Senhor tem formado em nós e através de nós. Nos capacita, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Eu preciso do Senhor. A minha família precisa do Senhor. Cobre-nos, ó Deus, com o Teu manto. Nos livre e nos guarda de todo o mal. Dá-nos uma semana de vitórias, de portas abertas, de milagres extraordinários, de recebermos aquilo que nem sonhamos, nem pedimos, por ser tão grande, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor não muda, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio nessa palavra, Senhor. Guarda as nossas vidas.
Em nome de Jesus. Se você que ainda não entregou tua vida para Jesus e quer entregar, faça essa oração comigo agora, com muita fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero viver o teu propósito para a minha vida. Eu não sei o que é, mas eu quero. E agora, Senhor, depois de ouvir esta palavra, eu quero sentir esse amor na minha vida. Por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu declaro que a partir de hoje, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Em teu nome, amém. Amém? Em nome de Jesus. Querido, boa semana. Se foi bênção para você, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu lá no meu canal, se inscreva. O endereço está na página principal do meu Facebook. Que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça. Vá à igreja, procure uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, que Jesus Cristo seja o centro de todas as coisas. E vá à igreja, vá aprender de Deus. Leia a Bíblia, ouça palavras de Deus, em nome de Jesus. E o Senhor vai fazer com você o que fez com José, em teu nome, no nome santo dele. Semana que vem estamos aqui, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Eu te amo através de Jesus Cristo. E é sempre uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra com você. Deus te abençoe.